vez que a gente falar da campanha da Apoia-se. Você tem duas maneiras de apoiar o nosso projeto, que é um projeto de lives, de conversas, e agora a gente vai começar a ler alguns livros também. Então tem duas maneiras de você nos apoiar. A primeira maneira é através do Pix, que é o meu e-mail que está aparecendo aí embaixo. E o segundo é através de um site chamado Apoia-se. É o site apoia.se, e você ali vai ter uma possibilidade. Então, apoia.se/um outro mundo. Um outro mundo, tudo junto, sem espaço. E dessa forma a gente vai conseguindo ir comprando as coisas, tendo mais qualidade nos trabalhos, né? Por enquanto é tudo muito precário, e eu ainda tenho que conseguir pagar cursos e coisas que são necessárias. Além também de ajudar um pouco nos remédios e nas coisas que eu preciso comprar. Esse dinheiro acaba sendo usado para todas essas coisas. Então, apoia.se/um outro mundo, ou através do e-mail mvelasco6650@gmail.com, que é o meu Pix. É isso, pessoal. Eu estou me lembrando, estou aqui para lembrar vocês. E não esquecer da gente. Até a próxima. Capítulo 6. Quando Oblonsky perguntou a Lievin por que viera a Moscou, Lievin ruborizou-se e irritou-se consigo mesmo por ter se ruborizado, pois não podia responder. Vim pedir a sua cunhada em casamento. Embora tivesse vindo exatamente por isso. Os Lievin e os Scherbatsky eram antigas famílias fidalgas moscovitas e sempre mantiveram relações estreitas e amistosas. Essa ligação consolidou-se ainda mais na época em que Lievin foi estudante universitário. Preparou-se para a prova e ingressou na universidade juntamente com o jovem príncipe Scherbatsky, irmão de Dolly e Kitty. Nessa época, Lievin frequentava muito a casa dos Scherbatsky e lá apaixonou-se. Por mais que possa parecer estranho, Konstantin Lievin apaixonou-se mais precisamente pela casa, pela família, em especial pela metade feminina da família Scherbatsky. Lievin não tinha lembranças da própria mãe, e a sua única irmã era mais velha do que ele. Portanto, na casa dos Scherbatsky, Lievin encontrou pela primeira vez o ambiente de uma antiga repetindo. Lievin encontrou pela primeira vez o ambiente de uma antiga família nobre, meu Deus, educada e honesta, do qual se vira privada em virtude da morte do pai e da mãe. Todos os membros dessa família, em especial a metade feminina, lhe pareciam encobertos por um véu misterioso e poético, e ele não só não percebia neles nenhum defeito, como também, sob esse véu poético que os encobria, supunha existirem os sentimentos mais elevados e todas as perfeições possíveis. Para que as três senhoritas precisavam falar inglês e francês, em dias alternados. Para que, em horas determinadas e em turnos alternados, elas tocavam piano, cujos sons se ouviam o tempo todo no quarto do irmão, no andar de cima, onde os universitários estudavam.
Para que vinham até aqueles professores de literatura francesa, de música, de desenho, de dança? Para que, em horas determinadas, as três senhoritas saiam na caleche com Mademoiselle Linon rumo ao Boulevard Tverskoy em seus casacos de cetim. Dolly com um longo, Natália com um médio e Kitty com um bem curto, de modo que as suas perninhas graciosas, cingidas com firmeza por meias vermelhas, ficavam inteiramente à mostra. Para que tinham elas de ir ao Boulevard Tverskov, não, Tverskoy, na companhia de um lacaio, com um penacho dourado no chapéu. Tudo isso e muito mais que se fazia naquele mundo misterioso. Lievin não entendia, mas sabia que tudo que lá se fazia era belo. E se aproximou em especial por esse mistério em torno do que se passava. Em seus tempos de estudante, Lievin por pouco não se apaixonou mais pela mais velha, Dolly, mas esta logo se casou com Oblonsky. Em seguida, começou a namorar a segunda. Parecia crer que precisava apaixonar-se por uma das irmãs, mas não conseguia atinar qual delas exatamente. No entanto, também Natália, tão logo foi apresentada à sociedade. Casou-se com o diplomata Lvov. Kitty ainda era uma criança quando Lievin terminou a universidade. O jovem Tcherbatsky, depois de ingressar na Marinha, morreu afogado no Mar Báltico, e os contatos de Lievin com os Tcherbatsky, apesar de sua amizade por Oblonsky, tornaram-o mais raros. Mas quando, no início do inverno daquele ano, Lievin veio a Moscou após... Desculpa. Tudo bem. Mas quando, no início do inverno daquele ano, Lievin veio a Moscou após um ano no campo e encontrou-se com Tcherbatsky, compreendeu por qual das três estava de fato destinado a se apaixonar. À primeira vista, nada poderia ser mais simples do que ele, um homem de boa linhagem, 32 anos, mais para rico do que para pobre, pedir em casamento a princesa Tcherbatskaya. Com toda probabilidade, logo consideraram um ótimo partido. Mas Lievin estava apaixonado. Por isso lhe parecia que Kitty era de tamanha perfeição em todos os aspectos que havia de estar forçosamente acima de tudo o que existia na Terra e que ele, por sua vez, era uma criatura tão baixa e terrena que nem se poderia conceber que os outros e a própria Kitty o julgassem digno dela. Depois de passar 2 meses em Moscou, como inebriado, encontrando-se com Kitty todos os dias em reuniões sociais que passara a frequentar a fim de vê-la, Lievin de repente resolveu que aquilo era impossível e partiu para o campo. A convicção de Lievin de que se tratava de algo impossível apoiava-se no fato de que, aos olhos dos parentes, ele não era um partido vantajoso e digno da encantadora Kitty, e de que a própria Kitty não podia amá-lo. Aos olhos dos parentes, Lievin não tinha uma atividade regular e determinada, e tampouco uma posição na sociedade, ao passo que seus colegas, a essa altura da vida, quando ele contava
quando ele contava 32 anos, já eram alguns coronéis e ajudantes de campo, outros professores, outros diretores de banco e de estrada de ferro, ou chefes da repartição pública, como Oblonsky. Lievin, por sua vez, e ele sabia muito bem como os outros os viam, não passava de um senhor de terras. Dedicava-se à criação de vacas, à caça de narcejas e edificação rural. Ou seja, um pobre medíocre, que nada conseguira e fazia, na opinião da sociedade, o mesmo que fazem as pessoas imprestáveis. A misteriosa e encantadora Kitty não podia amar um homem tão feio. Como Lievin se jogava, e sobretudo tão comum, que não se destacava por coisa alguma. Além disso, o seu relacionamento anterior com Kitty, a relação de um adulto com uma criança, decorrente de sua amizade com o irmão dela, lhe parecia um obstáculo a mais para o amor. Um homem feio e bom, como ele se julgava, poderia, na sua opinião, ser estimado como um amigo, mas para ser amado, com aquele amor que sempre sentiu por Kitty, era necessário ser um homem belo, importante e fora do comum. Já ouviram dizer que as mulheres, muitas vezes, amavam homens feios e comuns, mas não acreditavam, porque julgava os outros por si mesmo. E ele só seria capaz de amar mulheres belas, misteriosas e fora do comum. No entanto, depois de 2 meses sozinho no campo, Levin se convenceu de que não se tratava de uma daquelas paixões que experimentara na mocidade. Que esse sentimento não lhe dava um minuto de sossego. Que ele não conseguiria viver sem solucionar a seguinte questão: haveria de ser ela a sua esposa ou não? E que o seu desespero provia apenas da sua imaginação, pois ele não tinha nenhuma prova de que seria rejeitado. E dessa vez, viera a Moscou imbuído do firme propósito de pedir a sua mão e casar, se fosse aceito, ou então nem conseguia pensar no que seria dele se o rejeitassem. Muito bem. Acabou. É que o outro foi mais compridinho, né? Nossa, você vê que coisa? Naquela época tinha muito disso, né? De uma pessoa mais velha ficar com uma menina, um cara bem mais velho com uma menina bem mais nova. É, tem vários aspectos nesse capítulo, e especialmente dessa coisa dele se sentir tão pouco. Né? Ele se sentia pouco porque ele não era como os Verdade. burocratas amigos dele. Né? Uhum. E, bom, isso não é tão diferente de hoje em dia. Né? Sim. Mas esse livro, ele está no nascimento desse sentimento, viu, Fernanda? Qual? Esse livro aí, Qual esse sentimento? Ana Karenina, ele é um livro do romantismo. O romantismo é um movimento intelectual e social que criou a nossa forma de entender o amor, da nossa forma de entender o casamento como uma forma de se de ter uma família. Então tem toda a idealização do casamento,
a idealização da mulher, né? Então fica tudo muito, as expectativas muito grandes, né? E coitado do Liev, esse está apaixonado nas 4 Nas 3. opiniões pela moça, né? Eu não sei o que ele vai aprontar com ela, porque eu não li a partir daí. Ah, você só leu até essa parte antes? É, Então vamos vamos ver. ver. Qual vai ser o Cenas do próximo desfecho? capítulo. Qual vai ser o desfecho do nosso amigo Lievin? É, o quê? Qual vai ser o desfecho do nosso amigo Lievin? Vai rolar com ele.